Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, desta data 9 de dezembro, segunda-feira, começando a semana. Que bom estar contigo, você que acompanha o canal do Boi e o Agricultura BR nas parabólicas em todo o Brasil, também por TVs por assinatura, como a TV Net e a Claro, no canal 190. Pelo Facebook e pelo YouTube, você acompanha em qualquer parte do mundo. E no Mato Grosso do Sul, sinal aberto a partir de agora pela TV Imaculada Conceição, que está linkado conosco. Sejam todos bem-vindos. Olha, na edição do Agricultura BR de hoje, você vai acompanhar informações importantes sobre China e soja. Isso porque a China, no mês de novembro, de acordo com os números apresentados nesse último domingo pelo Departamento de Alfândegas do país, comprou foi muita soja. A China está com apetite por soja extremamente elevado. Você vai ter o entendimento desses dados daqui a pouco no Agricultura BR. Vou falar também aqui durante o programa a respeito de como tem se comportado o mercado do milho. Você acompanha os detalhes nesta edição. Um outro fator importante é a economia brasileira e os impactos sobre o agronegócio. E eu abro o programa de hoje falando a respeito de pecuária. Dentro de instantes você vai ter uma entrevista exclusiva a respeito do que vem acontecendo com a arroba do gado gordo, com o criador do aplicativo Agro Brasil. Mas antes, você confere comigo cotações da arroba do boi gordo. E trazemos agora mais uma entrevista falando um pouco a respeito do que vem acontecendo no mercado de pecuária de corte no Brasil. Valorização para arroba e também nas categorias animais, boi magro, vaca magra, bezerro e bezerra. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Caio Junqueira Franco Neto, ele que é criador do aplicativo Agro Brasil. Caio, um prazer falar com você aqui no canal do Boi e eu quero saber o seu entendimento neste momento do que vem ocorrendo com a pecuária brasileira, principalmente na arroba do boi gordo. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos aí, ouvintes aí do canal do Boi. Ô, Fabiano, eu acho que assim, o que aconteceu aí nesses últimos 60 dias foi muito bom para a cadeia em si. A gente estava aí há 4 ou 5 anos com a arroba muito estável, entre aí 140, 150 até 160. E o que nós vimos acontecer ao longo aí do final aí desse 2019, ao longo desses 40 dias, foi realmente uma notícia muito boa. Quer dizer, a alta do boi veio, ela chegou para todos. O que a gente consegue visualizar foi um choque de demanda que aconteceu, né? Toda essa doença que está acontecendo na Ásia por conta dessa peste suína ocasionou um desabastecimento dessa carne vermelha ao longo de 2019 e os chineses foram consumindo esse estoque de animal que eles abateram lá, e assim que terminou esse estoque de animal, eles voltaram e começaram a ser muito mais agressivos nas compras aí para o mercado de boi. Isso tudo a gente já sabe. O Brasil estava no lugar certo, na hora certa, para atender essa demanda. E o que ocasionou esse choque de demanda acabou ocasionando essa alta histórica aí que nós vimos no preço da arroba do boi. Nós vimos um final de outubro onde o boi terminou em média ao redor de R$ 167. 30 dias depois que a finalização no mês de novembro, nós vimos aí uma média de quase R$ 230. Essas médias são tanto médias feitas pelo levantamento da própria Exalc, da Faculdade Luiz de Queiroz, que faz uma média, ela faz um apanhado de tudo que acontece dentro do Brasil e dentro do estado de São Paulo. Ela faz uma média desses negócios diariamente, que é o índice CPEA que a gente já conhece, e também existe uma média que a gente faz também, que é feita via o aplicativo Agro Brasil, que ele vai fazendo a coleta dos negócios. Os negócios vão sendo registrados de forma voluntária pelos clientes, pelos usuários, de uma forma de economia compartilhada, e essa média também a gente solta diariamente. Então nós tivemos aí praticamente R$ 60 de ganho efetivo na arroba em 30 dias. Então, quer dizer, isso foi realmente muito benéfico para a agricultura, para a pecuária de modo geral, que a gente realmente estava sofrido e precisando dessa arrancada da arroba, que foi o que aconteceu agora em 2019.
Caio, além dessa demanda externa, não só China, mas Ásia também, de uma maneira geral, mas principalmente China, nós estávamos aqui num período de entre-safra no Brasil e nos últimos anos nós tivemos um abate de fêmeas que vem crescendo. Como é que deve se comportar a pecuária a partir de agora, no seu entendimento, para aproveitar momentos como esse? O que o pecuarista está fazendo no campo, na fazenda? Então, foi assim, essa alta que aconteceu aí nesses últimos 40 dias, ela na verdade ela é uma sucessão de fatos que acontecem num horizonte aí de 2, 3 anos para se dar no negócio, para acontecer uma alta da magnitude que aconteceu agora. Um dos fatores, mas eu não diria que é o mais relevante, foi justamente o ciclo pecuário. A gente está começando a entrar nessa fase de reversão do ciclo, né? Que realmente foi muito mais apressada, muito mais acelerada agora com essa alta iminente que aconteceu. Então, o que a gente deve ter ao longo de 2020 são preços firmes para a mercadoria do boi, para o boi gordo de modo geral. Nós vamos ter preços firmes realmente, porque a gente bate na tecla que esse choque de demanda, quando acontece, ele não vai e vem. Então, quer dizer, é um choque de demanda que veio para permanecer. Então, nós vamos ter uma saída de carne para 2020, para esse mercado chinês aí, asiático, de forma muito boa. E o outro fator que deve manter os preços do boi na alta é que justamente como você tem bons preços na ponta final, que seria no boi gordo, você tem um reflexo disso em toda a cadeia. Então, você tem uma vaca que passa a ser mais valorizada, você tem um bezerro, uma novilha que passa a ser mais valorizada, e você tem um bezerro que passa a ser mais valorizado. Consequentemente, provavelmente a gente vai ter uma retenção, começar a acelerar essa retenção de fêmea, que vai encarecer ainda mais a reposição, que vai dar fomento ainda para essa alta do boi ao longo de 2020. Você falou de 2020, Caio. 2020 nós estamos entrando com uma situação bem diferente em relação à disposição de alguns produtos, como o milho, né? Os dados agrícolas, principalmente de FC Stone e Datagro, apontam para um estoque de passagem de safra mais baixo. Produção na primeira safra é menor e a segunda safra brasileira deve ser pelo menos 1 milhão de toneladas abaixo de milho. Além disso, tem um fortalecimento também de preços para vaca magra, para boi magro, bezerro e bezerra. Como que deve ser esse ano de 2020 nessa postura de reposição e também de engordar animais? Então, é o que eu costumo falar aqui. A gente acompanha a evolução de preço de boi já há bastante tempo e facilmente aí há mais de 20 anos. E o que a gente vê ao longo desse tempo é que a reposição sempre encarece, ela sempre vai encarecer, muito mais nessas épocas de explosão de preço que está acontecendo agora, mas num horizonte de 0 a 10 anos, por exemplo, a gente sempre vai ter uma reposição cada vez mais cara, justamente por conta disso. A gente está tendo uma eficiência na engorda muito maior. O pecuarista fez a lição de casa, ele sabe engordar hoje, ele sabe como manusear um animal para ele terminar mais rápido. Está sendo feita uma engorda muito mais eficiente, muito mais em cima de novas tecnologias de engorda. Então, a gente reflete isso também no preço de milho. Mas a gente tem um horizonte aí para dentro do ano, onde a procura por esses animais jovens vão ser cada vez maiores. Então, a reposição o preço do bezerro tende a ser cada vez mais caro, justamente por conta disso. A gente, nesses últimos 5 anos, a gente praticamente extinguiu uma categoria de animal. A gente não encontra mais hoje o boi magro. Quer dizer, aquele boi magro de 420, 430 quilos, aquele sumiu do mercado, está cada vez mais difícil de encontrar, justamente porque o pecuarista hoje ficou muito mais eficiente, são novas tecnologias e o pecuarista vai ficando cada vez mais eficiente. Então, a procura por animais mais jovens passa a ser maior, e quanto maior a procura, maior a demanda em cima dessa procura, maior o preço. É o que deve acontecer com esses animais mais jovens. Hoje a gente vê de modo muito mais fácil, muito mais corriqueiro hoje, um pecuarista que compra uma desmama, faz uma recria já bem acelerada, talvez em alto grão, e já está com esse animal aí, já com
desmama aí com 8 meses, e está com esse animal aí com 15 meses, 14 meses ou 16 meses já para terminação, já vai para um confinamento, fica 120, 140 dias e o pessoal já termina. Então, a procura em cima desse animal, justamente em cima dessa ganho de eficiência e tecnologia que o pecuarista galgou ao longo desses últimos anos, vai fazer com que essa mercadoria fique cada vez mais cara mesmo. Então, nós provavelmente não vamos ter um ciclo muito mais curto, de agora para frente, com uma procura muito maior em cima desses animais mais novos, justamente para atender essa demanda qualificada para exportar, mas nós vamos ter bons preços aí para 2020 para boi e provavelmente bons preços também para quem faz a cria e está vendendo esse bezerro aí, mais bezerro melhor, de mais boa qualidade, né? Tá certo, Caio Junqueira, eu agradeço sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado a todos, um bom dia. Boa tarde, bom dia. Conversei com Caio Junqueira Franco Neto a respeito da arroba do boi, também da valorização das categorias animais. O assunto é soja por aqui e eu vou trazer os números que foram divulgados pela AG Rural na manhã desta segunda-feira. De acordo com a consultoria, a semeadura da soja no Brasil atingiu até o último dia 5 de dezembro a marca de 93% de área cultivada. E são os números que nós vamos mostrar agora. De acordo com os dados da AG Rural, isso representa um ligeiro atraso frente ao que acontecia na mesma época na safra passada e está exatamente igual à média das últimas 5 temporadas. Vamos ver aqui os números em tela, então nós trazemos aqui os dados atuais de 5 de dezembro de 2019 até essa data, 93% da semeadura da soja destinada estava já cultivada aqui no Brasil. Já no ano passado, no mesmo período, eram 96%, portanto, 3 pontos percentuais de atraso frente ao que acontecia na última campanha. A média das últimas 5 safras é de 93%, então temos aqui uma situação de igualdade frente àquilo que vinha acontecendo na média dos últimos 5 anos. Como o ano passado nós tivemos o recorde de plantio, então fica de velocidade de plantio, então está tudo em ordem em relação à semeadura da soja. Outros dados importantes da AG Rural dão conta da área ocupada com soja na campanha 2019-2020 de 36 milhões e 400 mil hectares, uma alta de 1,5% frente à safra passada. Um elemento também importante se ressaltar é que a consultoria AG Rural acredita numa safra de soja em 120 milhões e 400 mil toneladas. E nada para o apetite da China com soja. A China, mesmo com a redução do seu rebanho de suínos, tem uma demanda extremamente elevada. E como é tradicional ocorrer no final de ano, tem que buscar soja nos Estados Unidos, porque o Brasil não tem mais. O Brasil já vendeu toda a soja disponível, o Brasil não tem soja, já varreu armazéns, as trades aqui buscam a oleaginosa, mas o fato é que não tem, é escasso esse produto, virada de campanha aqui no Brasil, é com estoque baixíssimo, muito provavelmente bem abaixo dos números oficiais que são apresentados mês a mês pela Conab. Inclusive, nesta terça-feira, teremos a apresentação de números, fechando o último levantamento de dados da Conab. Mas a questão aqui, o assunto, é em relação ao que a China comprou durante o mês de novembro. E foram mais de 8 milhões de toneladas que foram adquiridas. É um número bem maior, cerca de 53% superior ao que foi adquirido em novembro de 2018 e 35% maior do que em outubro de 2019.
O fato é que a China está comprando muita soja, de acordo com os próprios chineses e o seu departamento de alfândegas em dados divulgados ao mercado neste domingo. Vamos ver então aqui na tela o que está acontecendo com a China. Veja só aqui os dados, os números aí de comparativo, já que em novembro de 2018, os chineses importaram 3.800.000 toneladas de soja, 54% menor do que foi importado no mês passado. Em outubro deste ano, os chineses importaram 6.180.000 toneladas da oleaginosa, 34% inferior a esses 8 milhões, olha como é forte, 8.289.000 toneladas de soja comprados pelos chineses em novembro deste ano. E o que nós temos aqui em relação à China? A China, apesar de ter a questão das tarifas impostas para o produto norte-americano, precisa fazer essa aquisição lá. Nenhum outro lugar tem soja, os Estados Unidos estão colhendo, né, apesar de toda a complicação climática que os norte-americanos têm, eles estão colhendo soja, é o único lugar que encontra oleaginosa. No acumulado de 11 meses do ano de 2019, a China importou a marca de 78.970.000 toneladas da oleaginosa, de acordo com os dados do Departamento de Alfândega da China, em números divulgados neste último domingo. Fala agora a respeito de mercado, isso porque a soja negociada nos Estados Unidos tem apresentado, foi a sexta sessão consecutiva nessa madrugada que nós tivemos elevação para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Isso ocorre por dois elementos que acabam influenciando para o bem e para o mal. No caso, o andamento da safra de soja no Brasil, que está concluindo o trabalho de semeadura, tem tido uma colaboração climática. O clima melhorou nas áreas de produção, aí você pode aí focar em alguns estados que tiveram algumas dificuldades climáticas, como Paraná, Mato Grosso do Sul, que passaram com algumas questões climáticas um pouco mais complicadas, assim como parte do estado do Mato Grosso. Por outro lado, a produção norte-americana segue sob ameaça e com aquela neve toda tem muito lugar ainda que não está concluído, está longe um pouquinho ainda de concluir essa colheita de soja nos Estados Unidos. Então, nós temos aí dois fatores de impactos, dois são de clima, um é positivo, o outro negativo, enquanto que o clima ajuda no Brasil, o clima atrapalha nos Estados Unidos e aí a soja reage um pouco. Também somado a isso, teve ali aquela conversa, né, aquele rumor de mercado que China e Estados Unidos poderiam estar acertando alguma coisa e principalmente que a China levantaria, né, suspenderia a tarifação de 25% sobre algumas cargas de soja e de carne suína que tem origem nos Estados Unidos. Então, esses são os elementos de mercado para o dia de hoje. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Na madrugada vinha em alta e a alta continua alta, é de 1%, quase 1% de alta para os negócios com soja na Bolsa norte-americana. Posição de janeiro, $8,98 o bushel. Março, $9,12 mais 4. Maio, $9,26 mais 6. E a posição de julho, $9,39 mais 4. São os negócios que trazemos agora com soja na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha no Agricultura BR. Falo agora e trago uma entrevista muito especial, porque se tem um elemento que tem influenciado, impactado nos negócios de toda a ordem aqui no Brasil, esse elemento é o dólar. Na última semana, tivemos um importante evento em São Paulo e, na oportunidade, o Walter Puga Júnior conversou com Zena Latifa, ela que é uma das fundadoras da XP Investimentos e é responsável, é a presidente do grupo, que falou sobre câmbio, falou a respeito de mercado financeiro e muito mais. Acompanhe. A perspectiva de o dólar agora é de um outro patamar, como, aliás, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou recentemente? Na verdade, já tem sido. Quando a gente olha o comportamento da cotação do dólar, não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem visto um ciclo de valorização nos últimos anos. Por que o dólar está mais, né, valorizado no mundo? Basicamente porque a economia americana, em termos relativos, está indo melhor que o resto do mundo. A gente vê a China desacelerando, com todas as consequências disso no comércio mundial, em todos os países que são ali parceiros. O que ocorre é que, como os Estados Unidos são uma economia
cuja dinâmica é muito mais determinada pelo mercado interno consumidor e menos pela corrente de comércio, no relativo ela vai melhor. Então, o comércio mundial não está bem, os Estados Unidos no relativo vai estar melhor. É uma economia que está em pleno emprego, é uma economia que o Banco Central está cortando juros, porque é possível cortar, mas não que haja uma desaceleração ali de fato preocupante, não por hora. Bom, isso fortalece o dólar no mundo. Claro que a nossa moeda aqui é muito volátil. Você vê, nesse mês a gente teve câmbio abaixo de 4 e batendo 4,27 no mercado spot. Então tem mesmo uma volatilidade, tem esses ruídos da América Latina que aparentemente geram também alguma contaminação aqui. Um dia que a gente tem pressão nas moedas de América Latina por causa de protestos, acabam tendo repercussão. Entrou no radar dos analistas uma certa preocupação com o ritmo de piora das contas externas. Então, tudo isso é claro que também acaba contribuindo à queda dos juros, enfim. Mas a grande questão é que, como eu acho que o comércio mundial, antes de melhorar, ainda vai piorar, eu acho que é um ciclo de desaceleração que a gente ainda vai ver se completar, principalmente nesse contexto de guerra comercial. A minha avaliação é que o dólar no mundo vai continuar se valorizando. Então, não quer dizer que vai aí nessa toada, né? Hoje a gente está com um patamar ali de entre 4,20 e 4,25, enfim, não quer dizer que vai nessa toada, mas eu acho que a tendência é de valorização. Bom, qual o impacto disso nas nossas exportações? Aí é mais moderado, porque vários concorrentes nossos também estão com suas moedas se enfraquecendo. Claro que não é caso dos Estados Unidos, mas é dos vizinhos aqui, por exemplo, a Argentina, que a sua moeda também se enfraquece. Mas um ponto importante, mesmo que o impacto no embarque seja modesto, contribui para a rentabilidade do setor. Eu acho que esse é o ponto, né? A rentabilidade do setor fica muito preservada, mais do que isso, é impulsionada por causa dessa dinâmica do dólar. E as nossas exportações, por conta disso, exportações de produtos agropecuários, deve crescer também com o apoio, com o suporte desse dólar mais alto? Então, o efeito é mais marginal. O que a gente observa, de uma forma geral, é que o embarque de produtos, né, o embarque das nossas exportações é mais sensível à dinâmica do comércio do que exatamente o dólar. Não que seja inócuo, como eu disse, mas o preponderante é o próprio comportamento dos nossos países, né, dos países que consomem os nossos produtos. Aí, é claro, a gente tem uma dinâmica da China que, apesar de tudo, segue favorável. Vamos falar um pouquinho de um assunto recente, agora final do ano, taxa de juros no cheque especial controlado. O governo sinaliza que, por outro lado, empurra o produtor rural para os bancos privados, né? Ou seja, algumas modificações importantes. Tudo isso veio para ficar? Taxa de juros baixa do Banco Central veio para ficar. Acho que isso é uma conquista do país. Nós temos uma agenda de ajuste das contas públicas, que foi lá, né? O primeiro passo importante foi a regra do teto, ainda no governo Temer. Tivemos a importante aprovação da reforma da Previdência e outras medidas que virão. A gente pode discutir a velocidade, será que vai aprovar essas PECs do Paulo Guedes, será que não vai, quando? Tudo bem, a gente pode discutir a velocidade disso, mas o ponto é que você enxerga um norte na agenda econômica, que é de compromisso de arrumar as contas públicas. Essa é a grande âncora dos juros baixos. Né? Na verdade, a grande âncora da inflação contida e dos juros baixos. Então, esse é o ponto essencial. Isso veio para ficar. E, obviamente, que a taxa de juros mais baixa, ela abre espaço para as empresas captarem no mercado de capitais. Aos poucos, o próprio juros bancário vai cedendo. Ainda temos muita insegurança jurídica no Brasil, a carga tributária no crédito é elevada. É claro que tem várias questões que ainda impedem uma queda mais tempestiva das taxas de juros ao tomador final. Mas, né, só de ter acesso ao mercado de capitais, isso já vai ajudando. A gente está vendo cada vez mais emissões no mercado de capitais. Então, de fato, eu acho que tem razões para a gente celebrar. Dinheiro mais barato lá na frente, olhando a médio e longo prazo? Sim, é interessante registrar, apesar
às vezes as coisas vão numa velocidade aquém da nossa ansiedade, mas seria injusto a gente fechar os olhos a uma agenda do Banco Central, que já veio ali não é uma coisa nova, já é uma coisa dos últimos anos, de preocupação em reduzir as complexidades, as regras, né, que ditam ali o mercado de crédito ou o funcionamento do sistema bancário, de aumentar a competição desse setor. Então, tem uma agenda importante, ela está avançando, nós tivemos a aprovação do cadastro positivo, quer dizer, vamos ganhando musculatura. Não é para já, não se colhe fruto para já, o Brasil tem que ter uma certa paciência de aguentar a materialização desses impactos, até porque o tamanho do problema é grande, mas eu não tenho dúvida que a gente está caminhando na direção correta. Bom, você acaba de ouvir a economista Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. Perspectivas são melhores lá na frente. Ela é confiante. Passamos o recado, Zeina? Passamos o recado. Agradeço a sua entrevista. É com vocês em Campo Grande. O Walter Pulga com Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. Você vai poder rever essa entrevista daqui a pouco. Ela vai estar disponível no portal do sba1.com e também nas nossas mídias sociais. Zeina falou bastante sobre dólar. A moeda norte-americana tem um peso bem interessante, principalmente a respeito das exportações brasileiras, que, como ela mesma acabou de dizer, traz um fortalecimento para o setor agro do país. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Dólar comercial na tela. Nós temos o dólar hoje ganhando um pouco, vem com uma alta de 0,21% a moeda norte-americana, negociada a R$ 4,15, mais 4 é o destaque que eu trago agora para o dólar. Dólar vindo então com movimentação de alta nesta segunda-feira. Sigo falando de dólar, mas agora também de mercado financeiro. Vamos até os estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da BBM, conversar com Sara Kischoff, que nos traz mais informações. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, comentar um pouquinho sobre o dólar, né? Você falou agora há pouco que o dólar está abrindo a semana em alta, né? Uma valorização aí em torno de 0,20%, R$ 4,15. Importante ressaltar que na última semana a moeda norte-americana acumulou uma queda frente ao nosso real brasileiro de mais de 2%. Foram 5 recuos seguidos para o dólar frente ao real, então acumulando a maior queda semanal desde o mês de outubro, né? Lembrando que o mês de novembro foi de valorizações fortes para o dólar, uma alta de mais de 5% mensal. Mas agora, então, no mês de dezembro, o cenário começou um pouquinho diferente no mercado de câmbio. Hoje, o dia é um pouco fraco de notícias, mas tem algumas coisas aí, claro, que o mercado financeiro está acompanhando. Tem mudança na previsão para o crescimento da economia no Brasil para esse ano, dados divulgados no relatório Focus. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre isso. E lá fora, continuamos acompanhando os desdobramentos da tensão comercial entre China e Estados Unidos. Durante o fim de semana, a China divulgou dados referentes às exportações do país asiático, que registraram aí uma queda de mais de 1% no mês de novembro. É o quarto recuo seguido dos embarques chineses para outros países. E isso, de acordo com os analistas de mercado, pode reforçar a urgência de um acordo comercial com os americanos. Então, esse cenário lá na China pode trazer aí algum novo passo, algum novo capítulo dessa tensão comercial entre China e Estados Unidos. Tem um prazo aí, lembrando, né, para as novas taxas dos Estados Unidos para os produtos chineses, que deve começar a valer no dia 15 agora desse mês. Então é esperado que pelo menos uma prévia desse acordo, uma primeira parte do acordo comercial, saia já antes disso. Bom, mas o cenário então é de alta para o dólar hoje. E o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também avança nesta segunda-feira, abrindo a semana. Durante a manhã, o Ibovespa operou entre perdas e ganhos. Agora o avanço é de 0,24%. Ibovespa acima dos 111 mil pontos, 111.015 mil pontos nesse momento. Ibovespa se movimentando para cima, depois de fechar com um recorde pontual histórico na última sexta-feira, avança mais uma vez o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então esse é o cenário para esse início de semana agora, né? Avaliando então o que foi divulgado em relação às projeções para a economia brasileira para esse ano e também para os próximos anos, informações que vêm lá de fora, especialmente envolvendo China e Estados Unidos, e não poderia ser diferente.
E o mercado também, essa semana, está na expectativa pelas decisões de política monetária, né, dos juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Reuniões que acontecem na quarta-feira. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara, obrigado. E até daqui a pouco aqui no Agricultura BR. E olha, eu trago agora em destaque informações a respeito da soja negociada nos portos brasileiros. Vamos saber como é que tem se comportado o preço da soja em algum dos principais portos e embarcadores. Santos e Paranaguá trazendo o mesmo valor, R$ 89,50 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, destaque de momento aqui do Agricultura BR. A Agricultura BR vai para o intervalo, daqui a pouco você acompanha aqui conosco informações a respeito do que vem acontecendo no mercado do milho. Daqui a pouco você tem essas informações aqui. Vai saber como é que se comportou o preço da carne nesse começo do mês de dezembro. Aí os valores negociados dentro do Brasil, você já viu como é que está a arroba e as categorias animais logo na abertura. Daqui a pouco você sabe como é que está a carne agora no mercado interno brasileiro. Aproveite para entrar em contato conosco, entre através do WhatsApp 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. E o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apresentou alterações no começo desse mês de dezembro. Ele mostra na parcial que houve uma movimentação diferente do que aquela que nós estávamos vendo durante o mês de novembro em relação a valores de produtos consumidos internamente no Brasil, principalmente carnes. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. Primeiro foi a peste suína na China, que representou uma alavanca para as exportações brasileiras. Aumentamos em 40% o envio de proteínas para o país asiático, um país de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E abastecê-las de proteína exigiu a habilitação de novas plantas frigoríficas em várias partes do globo. Só no Brasil, de abril a novembro desse ano, foram 31. Mesmo com o rebanho de mais de 213 milhões de animais, segundo a estimativa do IBGE, o mercado brasileiro sofreu as consequências. A alta no mercado interno da carne bovina se deveu, além do fator de exportações para o mercado chinês, a outros 3 motivos. O consumo doméstico aumentou, segundo o IBGE, em 0,8% no último trimestre. A liberação do FGTS, mais dinheiro no bolso, mais consumo. E, por último, o período de festa de final de ano, que também fizeram com que a demanda aumentasse. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre o abastecimento interno nas redes sociais essa semana. Sobre o momento da carne no mercado brasileiro. Tenho recebido muitas perguntas, muitos questionamentos, mas eu gostaria de trazer uma mensagem de tranquilidade. Dizer que o Brasil é um grande produtor de proteínas, tanto de boi quanto de aves e de suínos. Tudo que nós abatemos durante um ano, 75% fica para o nosso abastecimento do mercado interno. Somente 25% é que vai para as exportações para o resto do mundo. Queria dizer para vocês que não há risco de desabastecimento. Nós vivemos uma conjuntura que trouxe alguns fatores que levaram a essa alta rápida e momentânea. Mas o mercado é soberano, ele logo estará se equilibrando, já começou a se equilibrar. Mas eu gostaria de dizer a vocês, fiquem tranquilos, nós temos carne de qualidade para colocar à mesa de todos os brasileiros e também para exportar. Para o superintendente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Bruno Luque, o caminho da estabilização do preço da carne não está longe. Tivemos um pico de arroba de 230, principalmente no mercado de São Paulo, e uma carne, fazendo a média dos cortes dianteiro e traseiro, que vinha numa série histórica de 5 anos em torno aí de 10 a 11 reais, chegando a 14 reais. Então a gente acredita que isso foi um fato isolado. O mercado vai se ajustar, nós tivemos informações de rede de varejistas que não está havendo consumo. Então o consumidor ele tem um efeito substitutivo, ele vai voltar a consumir quando esses preços estiverem mais atrativos. O lado da oferta, a arroba não vai voltar a 150, também não vai ser de 230. Então o valor intermediário já é estimulativo para o produtor investir em tecnologia, melhorar a produtividade, e isso já tem muitos confirmandos que vão fazer. O próprio dado do crédito já mostra isso. Nós tivemos um incremento muito grande nas linhas de investimento para a pecuária, como a Inovagro e a linha ABC. Então já está mostrando que o produtor já está atrás desse recurso para melhorar seu sistema produtivo e responder com produção. Então a gente acredita que já no início do ano tudo já se estabilize.
De Brasília, Saulo Lopes. E o tema por aqui agora é milho. Vamos saber como é que vem se comportando o preço do milho nos portos brasileiros. Já há várias semanas sem alteração e continua assim, R$ 40 a saca de 60 quilos, referência dos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora, que nos traz as informações diárias aqui no Agricultura BR. Acompanhe conosco agora como é que vem sendo negociado o milho na Bolsa de Chicago. Você tem aqui os números para Chicago, que vem hoje na estabilidade. Vinha ganhando há pouco, né? Muito motivado pela soja mais alta, mas agora vem estável os valores para milho em Chicago. Posição de dezembro, $3,66 mais 4 por bushel. Trazemos também massa, $3,76 mais 4. Maio, 3,82 e julho, $3,86 mais 2 por bushel. São os negócios de destaque agora com milho em Chicago. Sigo agora trazendo mais uma vez informações sobre a economia brasileira. E toda segunda-feira, tradicionalmente, o Banco Central Brasileiro, ele divulga o relatório da pesquisa Focus, que traz uma espécie de termômetro sobre a economia nacional. É sobre este assunto que eu converso agora com Sara Kischoff, que nos traz as informações do boletim de hoje. Trouxe alguma alteração, Sara? Tem alteração sim, bastante alteração nesse relatório Focus e alterações inclusive positivas. E agora, claro, né, com o ano terminando, né, se aproximando do fim de 2019, os números ficam cada vez mais fiéis e mais próximos à realidade. Eu vou começar falando do PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços que o país produz. E em relação ao PIB, houve mais uma vez elevação. Tem elevação para esse e também para o próximo ano, viu, Fabiano? Para esse ano, lembrando, no último relatório Focus, os economistas falavam que a economia avançaria 0,99%. Agora a projeção de crescimento é de 1,10%. Já para o ano que vem, as projeções passaram de 2,22% de avanço para 2,24%. Esses números, claro, eles vêm muito na esteira do resultado para o mês de novembro, que veio acima do esperado pelo mercado. O mercado estava esperando que o PIB no mês de novembro avançasse 0,4% e ele avançou 0,6%. Então, isso justifica aí as alterações nas projeções para o Produto Interno Bruto brasileiro, especialmente para esse ano. Então, uma alteração positiva que o relatório Focus traz nessa segunda-feira. Mas também tem alteração em relação ao dólar. Agora os economistas esperam um dólar mais caro para o fim desse ano. E claro, né, a gente está vendo aí a moeda norte-americana, ela cedeu um pouco na semana passada, mas ainda assim o valor segue elevado. Então os economistas agora não apostam mais que o dólar no fim desse ano, fechando 2019, estará custando R$ 4,10, mas sim R$ 4,15, que é exatamente o patamar que ele está operando hoje durante a sessão eletrônica desta segunda-feira. Para o ano que vem também teve alteração. Na semana passada, o relatório Focus falava que o dólar comercial no fim de 2020 estaria custando R$ 4,01 e agora as projeções apontam aí para um dólar de R$ 4,10. A taxa Selic, taxa básica de juros, teve uma manutenção aí nas expectativas. O mercado continua apostando que a Selic no fim desse ano estará em 4,5% e também no fim do ano que vem. Lembrando que hoje ela está em 5%, seu menor patamar histórico, e tem uma reunião do Copom agora na quarta-feira que deve então cortar em 0,5 ponto percentual a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil. Então o mercado aposta nesses 4,5% para esse e também para o ano que vem. Porém, tem o chamado top 5 aí do relatório Focus, que são os economistas que mais acertam os resultados, e esses economistas, uma parte deles, acredita que a taxa básica de juros no fim do ano que vem estará um pouquinho menor, em 4,25%. Para a inflação também teve alteração e claro que isso também vem na esteira dos resultados aí da inflação do mês de novembro. Agora há pouco você falava sobre isso, né? Mostrou uma reportagem mostrando o avanço da inflação medida pelo IPCA
índice de preços ao consumidor amplo, que veio acima então do esperado pelo mercado. E isso também altera as projeções aí do relatório Focus do Banco Central. Para esse ano, as expectativas eram de uma inflação de 3,52% na semana passada, 3,5%. Agora os economistas acreditam que ela será de 3,84%, mas lembrando que ainda está abaixo do centro da meta fixado aí para esse ano. Em novembro, só recapitulando, a inflação ela acelerou para o maior nível em 4 anos. No mês, o avanço foi de 0,51% e em 12 meses é de 3,27%. Então, algumas alterações aí apresentadas pelo relatório Focus do Banco Central, que a cada semana houve 100 instituições financeiras do país e na segunda-feira sempre divulga esses resultados. Outro assunto em destaque por aqui é o financiamento do agronegócio. As opções de recursos financeiros e também de investimentos do agro foram um tema de uma entrevista então do apresentador Fabiano Reis com o consultor jurídico Fábio Braga. Ele falou então sobre gestão contábil e governança para o produtor rural conseguir acesso a esses investimentos. Vamos acompanhar a entrevista. Olha, um assunto muito interessante que nós abordamos durante muito tempo aqui no canal do Boi são os recursos, as linhas de financiamento e as possibilidades que o produtor rural tem, principalmente em relação à renegociação de dívidas. Para falar um pouco a respeito deste assunto, eu vou conversar com o Fábio Braga, da Demarest Advogados, que fala um pouco sobre o tema conosco. Fábio, obrigado pela sua participação no canal do Boi. Esse é um assunto sempre muito debatido entre produtores rurais, na tomada de recursos. Quais são as alternativas hoje possíveis para o produtor rural, além, é claro, óbvio, de plano agrícola, da disposição de crédito oficial para financiamento agrícola, financiamento agropecuário? De fato, hoje o Brasil conta com um arcabouço jurídico que beneficia bastante a possibilidade de tomada de crédito, não apenas nos canais tradicionais de financiamento bancário, mas também no acesso a determinadas oportunidades no mercado de capitais. O mercado de capitais hoje tem uma dedicação específica ao agronegócio através também de alguns mecanismos que desde 2004 vêm sendo aprimorados com a entrada em vigor da Lei 11.076, que traz um conjunto de títulos de crédito e valores mobiliários que são feitos propriamente para circular no mercado, tendo por lastro, tendo por base produtos agropecuários. De fato, essa tem sido uma tendência que pouco a pouco vai ganhando espaço e vai se consolidando no mercado. Para que você tenha uma ideia, o ano passado, o ano de 2018, foi muito próspero em relação à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, os famosos CRA, e de fato o produtor rural hoje tem e conta com um leque de opções muito mais amplo que pouco a pouco vem se consolidando como efetivamente opções bastante acessíveis, obviamente dependendo do tamanho da emissão e da quantidade de aspectos de garantia que a gente pode trazer para a operação. E você falou a respeito de garantia, né? Quem concede o crédito quer essas garantias. Os CRAs, e dentro dessa questão do mercado de capitais, acaba trazendo uma situação melhor para quem concede o crédito e, com isso, um acesso melhor para quem faz a tomada? Sim, sem dúvida, quando você consegue efetivamente demonstrar, não só do ponto de vista de garantia, mas também do ponto de vista de administração e operação, uma robustez tal que habilite o emissor como produtor rural, como empresa, como pessoa jurídica dedicada à atividade agrícola, você consegue um acesso ao mercado de capitais, não digo mais facilitado, mas muito mais estruturado, obviamente com custos e taxas mais adequadas, na medida em que você consegue trazer para dentro da operação garantias de qualidade. O próprio lastro da operação, dependendo da commodity que a gente estiver considerando, sua liquidez, sua situação momentânea de mercado, também são elementos importantes nesse contexto. Fábio, aqui no Brasil nós temos uma questão cultural até, de misturar o fator
da pessoa física com a pessoa jurídica. E nas propriedades rurais não é diferente, nas empresas rurais. Isso dificulta quando nós pensamos numa auditoria contábil, por exemplo, para conseguir buscar esses recursos, fazer essa capacitação? Sem dúvida, essa pergunta é realmente bastante pertinente, muito boa, porque efetivamente o que nós temos visto no mercado agrícola brasileiro é justamente esse cenário, uma certa interpenetração das atividades patrimoniais individuais do agropecuarista como pessoa física nas atividades da empresa e quando a gente vai a mercado de uma forma muito mais estruturada com a pessoa jurídica e para que isso aconteça é imperioso que você tenha a possibilidade de mostrar os seus números, suas demonstrações financeiras devidamente auditadas com uma robustez que vai dar ao mercado a segurança de aquisição desses papéis quando eles estiverem em circulação. Infelizmente, isso não acontece sempre porque existe sim essa mistura de interesses entre pessoa física e pessoa jurídica não muito definidas dentro da atividade em si. Isso não fica refletido, às vezes, no balanço da entidade que vai buscar o mercado de capitais como alternativa para a captação de recursos para girar o seu negócio. Na medida em que você não consegue fazer essa evidenciação de que existe robustez em torno da atividade da pessoa jurídica, você perde efetivamente a penetração e, obviamente, credibilidade, que são fatores fundamentais para habilitar a tua entrada no mercado de capitais. Para encerrar, o empresário rural, no caso, precisa se coordenar, se planejar para uma situação como essa. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental e não é por outro motivo que nós estamos aqui hoje em Campo Grande, desde o início do dia de hoje, conversando com agropecuaristas, com profissionais liberais e outros profissionais atuantes nesse setor, porque a gente começa a pensar na questão da organização patrimonial, da organização de sucessão de negócio de uma forma muito mais estratégica, que permitam justamente a possibilidade de você trazer esse agropecuarista como pessoa jurídica para dentro de oportunidades de captação no mercado de capitais muito melhores. Então, de fato, as coisas estão coligadas, a organização patrimonial individual do fundador do negócio, como agropecuarista pessoa física, é fundamental, junto com a perspectiva de continuidade de negócio, de retroalimentação do negócio, através da captação que você faz no mercado, e não só de capitais, mercado financeiro também, qualquer tomada de crédito em qualquer instituição financeira vai requerer uma clareza por parte do tomador em relação aos seus números, à sua condição financeira, que o habilite a tomada de crédito a custos adequados ao risco que ele oferece para o sistema como um todo. Matemática que envolve, acima de tudo, gestão. Então, esse foi o consultor jurídico Fábio Braga. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. E olha, você sabia que no Brasil, frutas e alface são um dos principais produtos que são buscados quando o assunto é orgânicos? Pois é, nós vamos falar um pouco a respeito deste modelo de produção, como que ele tem crescido nos últimos anos, trazendo resultados também nas áreas de comercialização, mas quem fala sobre este assunto é o repórter Vinícius Souza, que participa do Agricultura BR agora. Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, existe até uma expectativa de crescimento aqui para Campo Grande, Fabiano, no Mato Grosso do Sul, de cerca de 30% no aumento desse mercado, um número muito positivo para o ano de 2020. Em 2019, esse setor já apresentou crescimento, como você bem disse aí, tem todo esse número de 5% de crescimento também a nível de Brasil. É um mercado que vem ganhando muito espaço, que vem conquistando oportunidades e, claro, hoje, mais uma dessas lojas de produtos orgânicos tem inauguração aqui em Campo Grande, né? Um espaço, aliás, uma ampliação. Quem está do meu lado é a Débora, aqui da Green Mercado Natural. Débora, eu começo te perguntando onde começou essa história. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, telespectadores do canal do Boi.
Nós demos início na década de 60 através do meu pai, né? O primeiro mercado que ele teve aqui em Campo Grande de especiarias. Então, há mais de 50 anos ele trabalha no ramo de alimentos. Nós, com a Green, estamos há 4 anos e hoje lançando a Green Suc, que é o mercado natural, trazendo novos serviços, né? Trazendo hortifruti orgânico e produtos de higiene pessoal. Então, o Empório hoje, ele é um departamento dentro do nosso espaço, né? Nós iniciamos como Empório e hoje nós temos ele como um departamento dentro do mercado natural, trazendo novos serviços e lançando produtos também. Débora, a inauguração desse espaço é a prova de que existe uma preocupação do produtor, aliás, do consumidor com os produtos orgânicos? Com certeza, hoje os nossos clientes e as pessoas estão tendo maior conhecimento sobre a prevenção, né, e da importância de uma alimentação saudável. Então, as pessoas estão ficando mais exigentes e estão selecionando mais os produtos que colocam à mesa. Débora, agora a gente também fala um pouco sobre a questão dos temperos, porque existe uma diferença entre os temperos prontos e os temperos desidratados, é isso o termo correto? Eu queria saber um pouquinho dessa diferença e como que isso interfere na qualidade da alimentação. Então, os temperos desidratados, né, eles não utilizam esses conservantes. Muito desses alimentos prontos, eles colocam alguns aditivos químicos, né, e isso o nosso organismo ele não reconhece. Então, ele acaba prejudicando de alguma maneira a longo prazo o consumo, né, em vamos dizer assim, em larga escala. Então, os produtos desidratados, a erva desidratada, ela nada mais é, né, do que o produto fresco e seco, e que potencializa o sabor quando você retira a água. Então, você pode utilizar eles também para temperos de salada, carnes e outros. Muito legal, gente. Olha só, a inauguração desse novo espaço está acontecendo hoje aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na rua Marquês de Lavradio. Para a gente entender um pouco mais ainda sobre esse mercado de orgânicos, a Jéssica também está aqui do meu lado. Jéssica, obrigado pela sua participação. Olha só, a Jéssica, ela é presidente da Associação Sul Mato Grossense de Produtores Orgânicos e Agroecológicos aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Jéssica, esse é um mercado que está ganhando muito espaço, mas e aí, qual a importância de se consumir produtos produzidos de forma orgânica? Bom, primeiramente, bom dia. Olá, Fabiano. A importância, principalmente, saúde, qualidade de vida, qualidade do nosso solo ganha, nossa natureza ganha com tudo isso, e a qualidade também de quem produz, porque automaticamente, quando o produtor orgânico trabalha da forma correta, ele ganha em qualidade de vida também. Como que Mato Grosso do Sul está dentro desse cenário? Está crescendo? Explica para a gente. Está crescendo. Mato Grosso do Sul, a gente pode se dizer que realmente está crescendo. Esse ano de 2019 foi, sem dúvida, o ano de maior alcance e propagação de falar sobre orgânico, de falar sobre alimentação, de se preocupar. Eu acho que a mídia também, no geral, falou muito disso, então as pessoas começaram a se preocupar também. Realmente falando sobre essa preocupação, é uma preocupação do produtor em produzir de forma orgânica e é uma preocupação do consumidor em consumir produtos que são desenvolvidos assim? É uma via de mão dupla. O produtor, ele também ganha, eu acho que o produtor ganha mais do que nós consumidores, porque o manuseio, né, das atividades convencionais são altamente agressivas à saúde de quem está produzindo. Então, a pessoa que produz, eu acho que ela primeiramente se preocupa com a família, né? Geralmente é agricultura familiar, a grande maioria. Então, o bem-estar, a saúde do produtor também é muito importante. Mas é uma via de mão dupla, tanto o produtor, tanto o consumidor. Para quem se interessou, que está acompanhando o nosso link, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, como poder trabalhar de forma orgânica, qual que é o primeiro passo que essa pessoa que está nos acompanhando deve fazer? Isso é geral para todo mundo. O site do Ministério da Agricultura é um site muito completo, com grandes informações. A gente tem uma ala no site do Ministério da Agricultura que é só sobre orgânicos, regras, leis, trâmites, para poder se informar de tudo que pode, tudo que não pode, mas além de, claro, entrar em contato com o Ministério da Agricultura, existe a associação. Então, a Associação Sul Mato Grossense de Produtores Orgânicos e Agroecológicos está também à disposição do produtor que quer começar agora a fazer diferente, pensar na saúde da família e mudar até mesmo, porque como é algo que o consumidor busca, é algo também pensando financeiramente, em
ele também vai sair ganhando. O lado que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Expectativa para o ano de 2020, o que vem por aí? Muita novidade. 2020 realmente no cenário orgânico tem muita novidade, não só com a associação, mas com tudo. Agora, a questão de custo-benefício, quando a gente fala desse relacionamento, está valendo a pena? O setor tem se desenvolvido? Conta isso para a gente. Tem se desenvolvido, principalmente em maquinários, em tecnologias. Jéssica, eu vou agradecer a sua participação. Eu lembro você que essa entrevista fica disponível também no nosso portal, em todas as nossas redes sociais. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, manda um WhatsApp para a gente, entre em contato através das nossas redes sociais. No Facebook somos Canal do Boi e lá no Instagram, @Canal do Boi 1. Fabiano, eu vou ficando por aqui e volto com você no estúdio. Tá certo, obrigado pela participação, um grande abraço a você. Vinícius está aí para consumo e comercialização de produtos orgânicos aqui no Brasil, é um nicho de mercado. Agricultura BR de volta e agora eu quero dar uma olhada e ver quais são as atrações no momento no portal sba1.com. Para falar sobre este assunto, eu converso com meu colega Douglas Ferreira. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo à Agricultura BR. Olá, boa tarde, Fabiano Reis e a todos que acompanham a programação do Canal do Boi. Trago os destaques do nosso portal de notícias. Paraná é reconhecido isoladamente como zona livre de peste suína clássica. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em novembro, carnes tiveram valorização de 17%. Para mais detalhes dessas e outras notícias, você pode conferir em nosso site, o sba1.com. Volto com você aí dos estúdios, Fabiano. Obrigado, Douglas. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Ele trazendo as informações ao vivo, direto da nossa redação, portal sba1.com. E o Agricultura BR segue trazendo para você informações e destaques importantes para o seu negócio. E olha só, a nossa equipe de reportagem lá no Rio Grande do Sul quis ver de perto como tem sido o trabalho da pecuária de corte lá no Uruguai. E é para lá que nós vamos agora. A Annelise Nicolodi e a sua equipe andou por lá e trouxe informações importantes do modelo pecuário utilizado no Uruguai. Acompanhe. Nunca na história o gado esteve tão valorizado. No Brasil, até mesmo quem não acompanha o mercado pecuário ouviu falar sobre a alta no preço da carne. Mas mesmo com a disparada no preço do boi, nas principais praças brasileiras, são os nossos vizinhos uruguaios que comemoram a arroba mais valorizada do mundo. Foi justamente para mostrar os reflexos dessa alta que nós viajamos cerca de 500 quilômetros de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, até Cerro Largo, no Uruguai, para conhecer a La Colmena, uma propriedade rural especializada na criação do gado Hereford. Caro amigo e companheiro de la patria y del hogar, del amor y el bienestar, del corazón del obrero. Difícil é chegar num lugar como esse e não se encantar com a qualidade do que se vê, seja pelos campos nativos com comida farta ou pelos animais puro sangue. Quem nos recebe é o proprietário da fazenda, o senhor Paulo Veloso. Gaúcho de Bagé, herdou as terras no Uruguai e se apaixonou pelo país vizinho. Hoje são mais de 1.200 cabeças de gado distribuídas em 2 propriedades, ambas no Uruguai. Eu estou aqui, eu sou a 5ª ou 6ª geração. A minha família sempre foi brasileira e sempre teve campo aqui. Já meu tataravô compraram do general Oribe, que foi um dos que fez a independência do Uruguai, né? E aí foi passando e ficou, e eu me formei em agronomia e vim cuidar de um campo do pai, noutra área, noutra região. Me radiquei em Bagé, pelos filhos, colégio, coisa assim. E já tinha Hereford, já estava o Hereford instalado, eu segui criando o Hereford. Inclusive, na época, o Hereford dominava, era mais de 90% era aéreo. A valorização do gado no Uruguai chegou antes que no Brasil, há cerca de 10 meses. Apesar de ter um rebanho pequeno, cerca de 11 milhões de cabeças,
o país tem hoje um sistema de rastreabilidade e qualidade do rebanho que permite atender os mercados mais exigentes, como, por exemplo, Japão e Estados Unidos. Está na carne de qualidade, na credibilidade, são vários fatores que têm influenciado o mercado de carne uruguaia. A sanidade, o cumprimento dos negócios, das cotas. A cota Rio do Uruguai o Brasil participava, a Argentina, Paraguai, e o único que cumpria rigorosamente era o Uruguai. Os outros sempre faltava, nunca. Eles se preocupam muito com essa parte da credibilidade, que sejam creídos no mercado internacional. Então isso já entrar no mercado japonês, que é o mercado mais exigente que o americano, então isso diz muito do preço que está valendo hoje aqui, né? Miguel Bengocheia faz uma espécie de intermediação entre o pecuarista e os frigoríficos. Para ele, o Uruguai tem hoje a arroba mais valorizada do mundo por pura credibilidade. O estatus sanitário, sem dúvida, a seriedade em cumprimento, em quanto a cumprimentos do Uruguai, é muito importante. A trazabilidade também se ha transformado em elemento muito importante. Pero si tuviera que poner la razón principal, creo que la credibilidad del productor uruguayo debe ser de lo más importante. Eso, por supuesto, llevado de la mano de cumplir con lo que se dice, ¿no? con lo que se pacta. Durante nossa passagem por Melo, visitamos o frigorífico Pool do Grupo Minerva, a segunda maior exportadora de carne e a maior exportadora de gado vivo do Brasil. A Pool Unidade Industrial da Minerva Foods em Melo é uma das mais conceituadas do mercado. O frigorífico, que tem 3 plantas no Uruguai habilitadas para exportar carne bovina para a China, abate em média 650 animais por dia. 60% desse volume é para atender o mercado chinês. E olha, a expectativa de muita chuva no centro-sul do Brasil durante essa semana, chuvas que começaram neste último domingo e que tem a previsão de precipitações mais intensas nos próximos dias. Mas quem fala sobre o assunto é Vinícius Souza, que volta a participar do programa ao vivo. Vinícius. Fabiano, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. Agora, como você bem disse, eu trago informações do tempo, Fabiano. A previsão indica que as chuvas devem ficar acima da média prevista nos próximos dias na faixa central do país. Isso de acordo com o IMET, um corredor com a faixa de convergência de umidade já atua sobre algumas regiões. Eu falo também do Paraná, Fabiano, porque lá é onde os produtores mais sofrem com o atraso das chuvas e agora vai começar a chover nessa região. Uma boa notícia para os produtores que esperam: a precipitação pode alcançar 60 milímetros em alguns pontos e nas demais regiões do estado do Paraná essa variação fica entre 40 e 60 milímetros, Fabiano. Também fala um pouco aí da região sudeste. No estado de São Paulo, a previsão aí fica entre os 40 e 60 milímetros de chuva. Notícia boa novamente para os produtores rurais. E também falo aqui do estado de Mato Grosso do Sul, em especial da cidade de Campo Grande, que é onde nós estamos, Fabiano. Que é o seguinte: na semana passada teve chuva aqui na região, mas no sábado houve aí uma pequena trégua. Mas domingo a chuva já começou novamente. Durante toda esta madrugada choveu aqui em Campo Grande e essa expectativa de chuva deve permanecer pelos próximos dias. Positivo para o produtor rural que plantou e agora precisa de toda essa questão. Se a gente lembra de como foi o cenário de 2019, foi um pouco difícil, porque faltou chuva na hora do plantio e depois sobrou chuva e isso gerou impactos no plantio da soja, gerou impacto nas pastagens. Mas agora para 2020 a gente tem um cenário um pouco mais otimista, ainda que com o atraso do plantio, as chuvas também atrasaram, mas a gente ainda já passa a ter um cenário um pouco mais otimista por conta de já ter começado a chover. Fabiano, volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado pela participação. Tá aí Vinícius Souza com os dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia.
Notícias finais, informações finais dessa edição. Vamos saber rapidamente como é que está a soja em Chicago. Soja vinha ganhando 1%, nada se altera, vai ganhando cerca de 1% as posições. No mais curto prazo, janeiro, $8,98 o bushel. Pode mudar para o dólar, vamos saber como é que vem o dólar agora. O dólar hoje vinha com alta, esse movimento de alta agora acaba, porque o dólar vem na estabilidade a R$ 4,14 mais 6. E daqui a pouco, às 16 horas, eu trago a terceira edição e também com os números atualizados para você. A todos uma ótima tarde e até lá!